Primeiro, eu tinha muito desejo de, nesse momento da vida do país, com mais de 540 mil mortos, mais de 500 mil famílias enlutadas, com quase 15 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, com mais de 19 milhões de brasileiros passando fome, com mais de 800 mil empresas fechadas por conta da pandemia. Eu queria muito que a gente tivesse um ambiente político para estar discutindo aqui como vacinar todo mundo, como retomar a economia, garantir emprego para as pessoas, colocar comida na mesa através de um programa de transferência de renda. Mas que para que a gente pudesse estar discutindo isso aqui, a gente não poderia ter um irresponsável na presidência da República que alimenta o país de crises por conta da sua total inaptidão para exercer a presidência da República em atendimento às demandas do povo brasileiro. Na verdade, eles não foram omissos. A base do governo foi ativa e é a única responsável pela inclusão dos 5,7 bilhões de fundo eleitoral. Esse é um debate, para mim, absolutamente inusitado. Eu, naquele dia, a pedido do Rodrigo Pacheco, na verdade, eu substituía o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, presidi a sessão da Câmara e do Senado, as duas etapas da sessão do Congresso Nacional, e é importante a gente entender didaticamente, através de fatos e não de julgamentos, o que aconteceu. O presidente Bolsonaro é de iniciativa exclusiva dele o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele enviou, e eu sou justo até com quem não é justo com ninguém, como ele. No texto dele, não tinha os 5,7 bilhões. Na véspera da reunião da Comissão Mista do Orçamento, que foi na quinta-feira, na quarta, houve uma reunião na casa do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, com a presença dos líderes do governo e com a presença de todos os líderes dos partidos da base do governo. E decidiram, por acordo de líderes, depois também em uma reunião com partidos de oposição, decidiram, por acordo de líderes, incluir esse valor no relatório do deputado Juscelino. Eu não participei dessa reunião, eu soube dessa reunião pela imprensa. Na quinta de manhã, houve reunião da Comissão Mista do Orçamento. Eu também não participei dessa reunião, não sou membro da CMO. E nessa reunião, ficou pactuado que o relator incluiria no relatório dele os 5,7 bilhões. Os 5,7 bilhões foram, junto com a LDO, para plenário, onde eu presidi a sessão. E eu simplesmente coloquei para votar. Quando eu coloquei para votar o texto principal da LDO, todos os partidos pediram verificação nominal, pediram para votar nominalmente. E eu deferi a verificação nominal, porque sou obrigado a deferir. E a verificação nominal, por determinação regimental, ela abre o interstício de 1 hora para que possa ocorrer outra verificação nominal. E logo depois dessa votação, veio a votação do destaque do novo, que era o destaque para retirar o artigo do fundo eleitoral. Nessa votação, todos os partidos da base do governo, o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, encaminharam contra o destaque do novo. E no painel só encaminhou a favor do destaque do novo, Novo, PSOL, Podemos, Cidadania e Rede, que não totalizam nem 50 dos 513 deputados. Portanto, a diferença era visível. E foi feita a votação simbólica. Ninguém pediu verificação nominal. Estava dentro do interstício, mas ninguém pediu. Absolutamente ninguém. E por que ninguém pediu? Porque isso era um acordo do governo com a sua base. Mas, como pegou muito mal para o filho do presidente nas redes sociais, ele saiu do hospital disposto a transferir essa responsabilidade para alguém. E eu, que sentei às 11 da manhã e levantei 1h30 da manhã do dia seguinte para aprovar uma pauta que era importante para o país, mas que era importante para o governo, que era a LDO, virei o culpado
nas palavras do irresponsável do presidente da República. Mas ele é quanto mais, e eu quero concluir dizendo isso, o presidente da República ele é quanto mais em transferir responsabilidades. Ele não se acha responsável por ficar com o dinheiro dos funcionários do gabinete dele. Ele não acha que o filho é responsável por ficar com o dinheiro dos funcionários do gabinete dele. Ele não acha que a esposa é responsável por ter cheque do Queiroz na conta dela. Ele não acha que o Pazuello é responsável por tentar roubar na compra de vacina. Então, ele é quanto mais nesse tipo de atitude, porque isso é característica de um covarde manipulador, que é o que ele é. E que, infelizmente, ainda encontra em parcela da sociedade gente tola o suficiente para embarcar nessa aventura que ele tem levado o Brasil desde que tomou posse como presidente. Olha, o Bolsonaro, ele não tem a mínima noção do que é ser presidente da República. Ele não sabe governar. Ele já terceirizou o orçamento para o parlamento, hoje todo o orçamento está no parlamento, terceirizou a economia para o aventureiro do Paulo Guedes, que não tem a mínima noção do que seja uma política industrial, do que seja uma política de geração de emprego. Fez agora o primeiro programa de emprego dele desde que ele tomou posse, o programa do emprego do Onyx, criando um emprego só para o Onyx. E, na ausência de capacidade de governar, se você, numa entrevista ali no Cercadinho, Fabiano, perguntar para o presidente Bolsonaro o que ele vai fazer para enfrentar 15 milhões de desempregados, a resposta vai ser o silêncio. Se você perguntar o que ele vai fazer para colocar comida na mesa de 19 milhões de pessoas que estão com fome no Brasil, a resposta dele vai ser o silêncio. Se você perguntar para ele o que ele vai fazer para que 800 mil empresários que tiveram que fechar o seu negócio por conta da pandemia voltarem a empreender e a prosperar, a resposta dele vai ser o silêncio. Como ele não sabe governar, ele precisa alimentar crises. Ele entende muito de terra plana, de tentativa de golpe, de voto impresso auditável, seja lá o que isso significa. Ele entende muito dessas baboseiras e, muitas vezes, a gente cai, né? Porque a gente para de discutir com ele a incapacidade dele de garantir emprego, de colocar comida na mesa e vacina no braço do brasileiro. E a gente fica na pauta dele, julgando essa bobagem de voto impresso auditável, discutindo se a terra plana ou não é. Eu acho que seria um exagero dizer que o presidente Arthur Lira, pelo menos até aqui, que o presidente Arthur Lira vai permitir que o parlamento brasileiro seja capturado pelo governo Bolsonaro. Mas acho que nós precisamos ter clareza que quando o presidente Bolsonaro me ataca no domingo, eu sou um insignificante para ele. Ele não quer marchar sobre mim. Ele marchar sobre mim não significa nada, ou significa muito pouco. Na verdade, quando ele avança sobre mim, ele pretende avançar sobre o parlamento brasileiro e sobre a democracia brasileira. Ele pretende desmoralizar os parlamentares e desmoralizar o parlamento, passando a imagem de que o parlamento incluiu o fundo eleitoral e que ele é contra o fundo eleitoral porque a medida é impopular na sociedade. A pergunta que nós devemos fazer é: se nós não riscarmos uma linha no chão da esplanada para deixar claro até onde o presidente pode ir, ele vai chegar à porta da Câmara, à porta do Senado e à porta do STF. Resta saber se, quando ele chegar à porta, ele encontrará gente disposta a estender o tapete vermelho e marchar com ele sobre a democracia, ou gente disposta a se entrincheirar em defesa das instituições democráticas. Se esse dia acontecer, eu não tenho dúvida de que lado estarei. Eu estarei na trincheira, em defesa da democracia e em defesa das instituições. Nós temos diferenças. Na economia, nós pensamos talvez até muito diferente. Mas nós só podemos pensar diferente porque nós temos a democracia. Sem a democracia, nós já não teremos nada, nem o direito de divergir e de nos confrontar. Portanto, nós precisamos ter a mais absoluta clareza
de que nós não precisamos pensar igual nos costumes. Nós não precisamos ter a mesma ideia sobre liberação de drogas, sobre aborto, sobre reforma da Previdência, para nos dar as mãos nesse momento e defender a democracia.